Fala pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre a Smith Wesson Shield Easy. Easy que vem de fácil. E aí a gente vai mostrar para vocês o que torna ela tão fácil assim. Bora? O que é Shield Easy? A Shield Easy ela é uma arma teoricamente projetada para mulheres ou idosos, ou pessoas que têm uma mão mais frágil, que não queira segurar bastante recuo e que não tenha tanta força para manobrar. Uma reclamação que eu escuto com alguma frequência quando mulheres pegam armas novas é a reclamação de que é difícil puxar o ferrolho para trás. E essa pistola, na teoria, sana todos esses problemas. Primeiro, que em vez de ter uma trava, de fato, ela tem a trava do beaver, então ela só tira se você estiver empunhando. Segundo que essa mola é ridiculamente muito leve, é uma manteiga. E se vocês forem ver aqui por cima, tá vendo? Vocês têm um pedaço aqui da arma, que é um pouquinho mais para fora, que é para te auxiliar nessa pega. É um gatilho bem levinho, bem curtinho. O único porém para mim é que a capacidade é de 8 tiros, tá? Mas mesmo assim, olha, é uma arma relativamente pequena. Para dar uma comparação, eu diria que ela é entre a GX2 e a GX4, tá? A GX4 Carry, no caso, tá? Então, vamos gravar, vamos fazer primeiro aqueles 8 tiros de precisão dessa vez, porque eu não vou recarregar no meio. 9, eu vou botar um na câmera e um aqui. A gente vai dar os 9 tiros de precisão e a gente vê como a arma se comporta. Antes, deixa eu explicar uma coisa. Hoje no Rio de Janeiro está um tenebroso e absurdo calor. Coisa horrorosa. Então a gente colocou uma tendinha aqui, porque senão eu não ia aguentar. E antes, eu quero explicar pra vocês, eu comecei a fazer um teste com uma outra arma, que não é essa, tá? Uma outra arma em calibre 22. E a arma não estava funcionando. O dono que me emprestou a arma jurou por Deus que era alguma coisa nova, então a gente interrompeu a gravação, a gente vai voltar a gravar, mas quando a gente gravar, a gente vai falar sobre as panes que aconteceram, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, só tô explicando isso porque os alvos estão com os furinhos ali. Mas eu não quis trocar o alvo porque eu nem finalizei o teste, então a gente vai começar o teste dessa daqui. Uma coisa que eu reparei é o seguinte, ele tem um negocinho aqui, olha, dos dois lados, que é para ajudar a puxar, tá vendo? Então facilita o processo de carregamento do carregador em si. 8 disparos aqui, um nesse daqui pra gente botar na câmera. O único ponto, como hoje está muito quente, eu estou suando muito, eu vou usar um pouquinho do Power Grip da Mag BR, que ele é um secador de mãos, tá? Basicamente. É um cremezinho que você passa na mão e ele seca completamente sua mão e fica um pouquinho melhor para empunhar a arma. Então a gente está usando isso hoje para dar essa facilidade aqui, tá bom? Então, vamos lá. Uma munição na câmera. E 8. Gente, sabe o que é engraçado nessa pistola? Ela tinha tudo pra mim pra parecer uma pistola estranha, mas ela sente muito confortável na mão, tá? Encaixa bem. Então vamos lá. 10 disparos no alvo da esquerda, gente. Vamos lá. Então, arma vazia, ferrolho aberto. Vamos ver como que o alvo tá. Aqui foi de fato um alinhamento errado da alça-massa, tá? E aí, no início, comecei tirando aqui e o tiro veio pra cá. Aí depois eu dei uma descidinha e eu fui tentando controlar isso. Espalhou um pouco, porque eu tava tentando deduzir. Eu tenho que criar o costume, teve um comentário num vídeo recente falando que eu devo escolher um ponto no alvo e atirar sempre nesse mesmo ponto pra gente avaliar o agrupamento. Então eu deveria ter colocado, na teoria, uma obreia preta aqui. Eu vou mirar todas as vezes na obreia preta. Não importa onde os tiros peguem, desde que eles agrupem fechadinho entre eles. Agora vamos fazer o Bill Drill, que me perguntaram recentemente. Drill quer dizer exercício. Então seria o exercício do Bill. O que é o exercício do Bill? É dar 6 tiros muito rápido. Bora? O Bill Drill ele é um exercício que ele é feito a aproximadamente 6,40 metros, se eu não me engano. São 7 jardas. Eu acho que dá 6,40 metros, eu não tenho total certeza disso. São 6 disparos e a ideia da gente, quando você sai com a arma do coldre, eu acho que era fazer isso abaixo de 2 segundos ou 3 segundos, eu não lembro. Então, 6 disparos aqui, timer tá na mesa, vamos lá. Seis disparos, a arma não parou aberta, eu sei porque que não parou aberta, minha mão está empunhando e está apertando o retém do ferrolho, como acontece com todas as pistolas que eu já testei até hoje. Vamos ver o tempo. O tempo total, depois do apito, foi 1,60, sendo que o primeiro tiro foi .56. Isso quer dizer que nós efetuamos os 6 disparos em 1,04. É um ótimo tempo. Agora vamos ver como que ficou o agrupamento no alvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
é um ótimo agrupamento. Tem 5 tiros super centralizados, tem um que fugiu um pouquinho, mas ainda são tiros que estão fechando no alvo, né? Então, o intuito daquela arma é ser uma arma de defesa para pessoas com a mão um pouco mais fraca, que tenha menos força ou que tenha alguma limitação de movimento e motora. Isso aqui é um ótimo agrupamento, é um baita agrupamento. Gente, tá muito quente, eu já parei pelo menos 3 vezes para me refrescar hoje, tá? Vamos lá, agora a gente vai fazer o drill de transição. O que é o drill de transição? É um exercício que a gente vai efetuar 6 disparos, só que em vez de ser tudo em um alvo só, a gente vai fazer 2 em cada alvo. Qual é o intuito desse drill? É que a gente consiga fazer todos os 6 disparos mais ou menos no mesmo tempo que a gente faz os 6 disparos num alvo só. Então, na teoria, o que acontece? Eu vou levantar a arma aqui e eu vou fazer tou, 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 tou. E aí a cadência, ela é sempre igual. A batida não muda entre os disparos, tá? Então agora a gente vai pro sol, infelizmente, não tem muito o que fazer. Deixa eu levar o timer também, que agora são todos os alvos aqui que a gente vai tirar, os 3. Timer aqui, 6,40 metros de distância. Soltando o timer, agora. Arma não parou aberta. Arma aberta agora. Gente, vou ser sincero, tudo bem que é 380, mas foi um dos melhores resultados que eu tive até agora. 1,75 no último tiro, 0,67 no primeiro, dá um tempo total de 1,08. Virtualmente é o mesmo tempo que eu demorei para levantar e dar 6 tiros em um alvo só. Vamos ver o agrupamento para ver se ficou decente. 2 tiros aqui, olha, com 3, 4 dedos de diferença de distância. Mesma coisa aqui, 4 dedos. E depois teve um agrupamento um pouco maior. Mas em todos eles, o que eu gosto sempre de falar é: tá na caixa. Por uma arma de defesa, eu achei ótimo. Então, antes da gente ir para a parte de mostrar a arma, falar o que a arma tem, eu quero fazer um último desafio para a gente ver se a arma vai se comportar bem e vamos quebrar um paradigma. Quando as pessoas veem esse tipo de pistola, principalmente uma pistola 380 que tem 3 polegadas de cano, o pessoal sempre se pergunta, é precisa? Então, tá vendo aquele alvo lá embaixo? Lá de baixo mesmo. Ele está, se eu não me engano, essa pista tem 40 metros. Ele não está tocando no fim, mas a gente está no fim, a gente está no cimento. Ele deve estar a 37, 38 metros. Então, eu vou dar 5 disparos. Vamos ver se eu consigo fazer um agrupamento decente nessa distância. Vamos lá. E só para deixar claro, tá? Eu acho que eu não vou fazer. Estou precavendo que farei o meu melhor, mas eu acho que não vai ser um bom agrupamento. Talvez eu tenha até uns tiros fora do alvo. Vamos lá. Então, arma vazia. Vamos lá ver a besteira que eu fiz. Não corta essa parte, editor. A gente tem que ir correndo até lá. Não precisa correr de verdade. É só botar os passinhos rapidinho. Sabe o que vai ser engraçado? Ela vai acelerar e aí eu vou correr assim, olha. Compartilho com vós a merda que eu fiz. É fazendo merda que se aduba a vida. Vamos pro final do vídeo. Antes eu quero deixar claro, munição ETOG, tá? Não é munição de treinamento, não é polimete, não é munição fraquinha. É um tiro até fortinho, mas a arma se comportou super bem. E antes da gente ir pra pesagem do gatilho e falar o que eu achei da pistola, curte, comenta, compartilha, se inscreve, vira membro do canal, custa 10 pila pra vocês e me ajuda de uma forma que vocês não têm noção do quanto me ajuda. É muito caro fazer esses vídeos, eu quero continuar, mas eu vou ser sincero, tá começando a ficar uma balança um pouco negativa financeira, então me ajudem, senão minha esposa não vai me deixar continuar. Vamos lá. Vamos pesar o gatilho primeiro. Eu nunca pesei o gatilho de uma arma que tinha biverteio, então vou ter que ser meio desengonçado, mas vamos lá. Botei o dedo aqui embaixo para segurar o biverteio. Isso aqui é folga. (4 libras,7), o que dá um total de 2 quilos e 12 gramas. É um ótimo gatilho, tá? Pra defesa. E assim, eu não gosto de gatilhos muito leves pra defesa, tá? Um pouco leve, mas não muito leve. Principalmente se é uma arma que a gente está considerando que a utilização dela vai ser, teoricamente, para pessoas menos treinadas. Porque pessoas mais treinadas usariam outros tipos de pistola, não necessariamente a Easy, né? Então, é um gatilho leve demais. Porém, como ele tem a trava do Beaver, ela só dispara se estiver sendo empunhada. Se ela não estiver sendo empunhada, ela não dispara. Acho bastante seguro. Vamos falar o que eu achei da pistola em si. Ela tem um gatilho bem curtinho. Vem cá ver só o movimento do gatilho, ó. Isso daqui é folga. Olha o tamanho da quebra. Agora vamos ver o reset.
Tá vendo? É bem curtinho, bem curtinho. Os botões dela são de fácil acesso, tanto o botão liberador do carregador quanto aqui na frente. A única coisa que eu não gosto é que, assim, eu não manobro aqui por trás, né? Eu entendo que 99% das pessoas que compram essa arma vão querer manobrar aqui por trás. Eu manobro aqui na frente. Só que é difícil manobrar aqui na frente. Assim, agora, peraí, agora ela não tá mais com o gatilho armado, né? Então aqui, ela foge, ela tá escorregando na minha mão e eu tô com um hand dry pra minha mão ficar seca, então minha mão não tá nem molhada. Então, por aqui é a manobra mais eficaz dela. Ela possui trilho Picatinny pra gente colocar os acessórios. A única coisa que me deixa meio frustrado é a capacidade. Eu acho uma capacidade muito pequena. Eu não sei se tem adaptações pra isso, né? É uma arma grande com uma capacidade baixa. Mas confesso que pra quem quer uma arma de fácil manipulação, é uma baita pistola e eu certamente indicaria. Porém, ainda fica aquela dúvida, né? A Shield Bodyguard, por exemplo, não é uma arma de difícil manipulação e ela possui, acho que 12 tiros. E é menorzinha, então passa mais batido ainda. E ainda tem, só que ela, apesar disso, não tem a trava do Beaver, tem uma travinha muito pequitinha aqui do lado. Não sei. Considerações, o que vocês acham? Vocês teriam uma pistola dessa daqui, que é pequena, mas não é tão pequena, e ao mesmo tempo tem baixa capacidade, mas é fácil de manipular? Seria uma arma de defesa talvez residencial? Ou arma de tacar na bolsa? O que vocês usariam? Vocês indicariam para as esposas de vocês? Gente, de novo, reforçando, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Obrigado, até o próximo.